Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja, dando início também ao nosso mês da família. E o nosso mês da família esse ano, ele vai ser bem dinâmico, ele vai ser um mês não com muitos eventos, mas com uma agenda em família bem cheia. Porque vai ser um mês em que nós vamos passar cada dia deste mês em oração, uns pelos outros. E aí, ao longo do mês, outras coisas vão acontecendo. O nosso Ministério de Casais que está promovendo esse que nós chamamos de amigo secreto de oração, né? Você sorteará uma família da nossa igreja, uma outra família da igreja, e você passará um mês orando por ela. Por isso que eu disse que é de uma agenda bem cheia, porque em outros momentos eu já mencionei aqui que orar parece muito fácil, mas para quem não ora, aí oração parece muito fácil. Não, orar é tranquilo. Mas quando eu e você nos colocamos diante de Deus a viver uma vida de oração diariamente, nós vemos que ela exige muito, muito de nós. E este mês nós vamos passar como família, orando uns pelos outros. Cada geração da nossa igreja está envolvida em algum projeto, em algo envolvendo a sua família. As nossas crianças, na semana que vem nós teremos um culto todo dirigido por elas. Logo mais nós vamos dar os avisos aqui a respeito disso. Os nossos jovens estão com um projeto muito legal para esse mês da família. Nós, os adultos, os pais, estamos aí com o amigo secreto de oração. A melhor idade está com um desafio muito bom aí também para unir as nossas famílias. Por isso eu disse que a nossa agenda está cheia. Mas cheia por quê? Porque queremos nos conectar com Deus e nos conectar com as pessoas da nossa família, dentro do nosso lar, em oração, mas com as famílias da nossa igreja, com as famílias que juntas, como estamos aqui nessa noite, formamos a família na fé. E falar sobre família é falar sempre sobre algo muito pessoal, sobre algo muito, muito próprio de cada um de nós. Nós temos experiências aqui com famílias, experiências boas, ruins. Temos memórias que nos tiram sorrisos do rosto. Temos memórias que nos trazem inúmeras, grandiosas tristezas do nosso coração. Porque a família, ela é o ambiente em que nós mais nos relacionamos. E por isso nós também mais temos atritos e alegrias. São aqueles que nós mais conhecemos, são aqueles com quem nós mais dividimos a vida. É com a nossa família. E é por isso que nessa série de mensagens, Álbum de Família, eu quero falar sobre fases da nossa vida. Fases da nossa vida que, somadas, elas compõem quem somos, a nossa infância, a nossa juventude, a vida adulta e a velhice, compõem quem somos, mas que essas fases, à medida que nós as vivemos em família. E pessoas da nossa família estão passando por essas fases também, em momentos diferentes, e aí nós temos vamos dizer assim, uma avalanche de circunstâncias, momentos e situações que tudo isso gera. Não é à toa que às vezes você ouve muito falando que a fase da infância, né, como está o Samuelzinho ali com os 2 anos, é uma fase desafiadora, no sentido do sono, do cuidado. Você precisa estar prestando atenção a cada 2 segundos. Esses dias em casa, essa semana mesmo, eu estava com o Samuel na sala, estava brincando com ele, e nós estamos fazendo algumas mudanças lá em casa, por causa da chegada do Estevão. A estante de livros está na sala, e eu estava olhando um livro na minha estante, procurando um livro que eu queria ler para uma parte, para a série de mensagens. Nesses pouquíssimos segundos que eu tirei o olho do Samuel, ele subiu no sofá e estava segurando na cortina, prontinho para cair. É uma fase desafiadora, mas as fases mudam, e na adolescência você às vezes tem debates muito acirrados dos filhos com os pais. Enfim, cada fase ela traz mudanças, e como eu e você vamos viver essas estações da nossa vida, essas fases? Só há um caminho: nós vivermos tudo isso embaixo da insistente graça de Deus sobre nós. Muitos aqui trazem traumas terríveis da sua infância, muitos aqui trazem medos, carregam medos em relação ao futuro, e tudo isso nós precisamos olhar para Deus e perceber qual é o caminho que Ele nos tem dado para uma nova vida.
A família, ela é atacada pelo mundo, com certeza, pelas ideologias que estão por aí, sem dúvida nenhuma. Não tenha nenhuma dúvida disso. Mas a família também é atacada quando eu e você não vivemos e somos como Cristo dentro da nossa família. Quando, independente do papel que você exerça, esposa, esposo, filho, filha, se você não é ou não busca ser como Cristo dentro do seu lar, a sua família é atacada por você. Esse é o objetivo dessa série. Como nós podemos encontrar em Cristo Jesus redenção para os males que causaram em nós e para os males que nós causamos na nossa família. Eu queria compartilhar com vocês, já que nós vamos falar hoje sobre infância, sobre 3 momentos específicos da minha infância. Quando eu era bem pequeno, dizem meus pais, eu era muito agitado. Alguns irmãos até vêm aí e falam, poxa pastor, o senhor fica parado e fica mexendo a perna, né? Eu sempre fui muito acelerado nas coisas que eu fazia. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu aprendi muito, foi um momento, eu não me lembro o que eu fiz, vasculhei a minha memória para lembrar, mas eu tinha feito alguma coisa daquelas, porque meus pais falam que eu era muito pimenta, muito bagunceiro, e eu fiz alguma coisa que chegou ao ponto da minha mãe não conseguir resolver, e quando meu pai chegou no final do dia, ele que teve que sentar e conversar comigo. E nesse dia, eu não sei por que cargas d'água, eu achei que eu dava conta de enfrentá-lo. E aí eu falei para ele, o senhor não manda em mim. Se não me engano, foi a primeira e a única vez que o meu pai me bateu, que o meu pai me disciplinou, me corrigiu, usando a vara. Se não me engano, foi a primeira e a única vez. Mas essa vez marcou tanto a minha vida, que depois disso, eu me lembro de em vários momentos que eu irei fazer alguma coisa que eu sabia que era errada, eu me lembrando da voz do meu pai, naquele dia que ele me disciplinou. Aquele momento me marcou profundamente, não porque meu pai exagerou na força, porque ele não fez isso, não porque o meu pai deixou uma marca em mim de uma má experiência, mas pelo contrário, naquele dia eu tive uma compreensão maior da autoridade do meu pai sobre mim. Tanto que, veja, eu não lembro o que eu fiz, mas eu me lembro certinho de estar no sofá da casa dos meus pais. É um sofá, eles têm o mesmo sofá até hoje, um sofá de madeira. O sofá tinha uma capa vermelha, assim, a capa já estava meio rasgada. Eu sentado, meu pai me olhando, conversando comigo. E aí depois, quando eu enfrentei ele, ele me disciplinou. Uma outra circunstância foi quando a gente estava na mesa da copa da nossa casa. E na escola, não me engano, na Francina de Andrade, né? Na época era Francina de Andrade. Eles tinham passado uma série de livros para a gente ler, da editora Vagalume. E eu estava lendo um livro que chamava Zezinho, o Dono da Porquinha Preta. Talvez você já leu esse livro. E eu estava naquele desânimo de ler, como eu era muito agitado, doido para fazer qualquer coisa, para bagunçar, para brincar. E eu lembro da minha mãe estava sentada na outra ponta da mesa, eu na ponta de cá, quase que de castigo, né, para poder ficar ali. Minha mãe sentada na outra ponta, e ela disse assim, Emanuel, a leitura vai te trazer muita riqueza. Olha, as palavras da minha mãe me marcaram. A leitura vai te trazer muita riqueza. Passou. Naquele momento, não fez diferença nenhuma na minha vida. Eu terminei à força o livro, Zezinho, Dono da Porquinha Preta. Mas isso me marcou tanto, que depois de um tempo, quando eu já estava na minha adolescência, que eu comecei a querer aprender algumas coisas e eu precisava voltar a ler, essa frase da minha mãe continuou a ecoar na minha mente. E a última situação que eu queria compartilhar é quando eu já estava ali por volta dos meus 12 anos, já 10, 12 anos saindo da adolescência, eu comecei a andar com um grupo de amigos na rua da minha casa. Na verdade não era na rua da minha casa, era na rua de trás assim da minha casa, e eles estavam na fase de bicicleta. Não, porque a gente vai pedalar e a gente vai para os pais não deixavam ir para lugar nenhum, mas mas nós vamos para tal lugar, nós vamos pedalar até Itaú, vamos pedalar até o Glória. Falava que não fomos para lugar nenhum, né? Nessa época não fomos para lugar nenhum. E aí, vinha com isso também, não, vamos comprar uma bicicleta boa, a bicicleta tem que ter essa marca, tem que ter essa peça, tem que ter isso e aquilo. E aí eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, quero comprar uma bicicleta dessas. E aí o meu pai virou para mim e falou assim, eu te dou, mas você vai ter que trabalhar por 6 meses lá na oficina. Aí eu lembro
da minha mãe virar e falar assim: que isso, Flávio? Minha mãe achou um absurdo aquilo. Que isso, Flávio? Como é que você faz isso com o menino? Dá a bicicleta para o menino, Flávio. O menino está pedindo uma bicicleta. E meu pai me deu a bicicleta, mas ele me fez cumprir cada dia dos 6 meses. Ele não me deixou. Ele não esperou os 6 meses passar para ele me dar a bicicleta, ele me deu antes, mas ele não deixou eu descumprir o nosso acordo. Sabe por que eu estou contando essas coisas? Não só para falar sobre algum momento da minha vida, mas porque quando eu olho hoje para trás, eu vejo a constante mão de Deus sobre a minha vida. Não só porque eu compartilhei experiências felizes, experiências boas. Tive também experiências ruins, experiências amargas na minha infância. Mas porque em cada uma delas, mesmo nas difíceis, mesmo naqueles momentos em que eu queria pegar a bicicleta e andar, mas eu tinha feito um combinado com meu pai, e aí eu tinha que trabalhar com ele, deixar a bicicleta em casa, que não era uma parte boa. Em tudo isso eu vejo a mão de Deus trabalhando na minha infância, quando eu ainda não tinha consciência disso. Isso aqui é uma coisa que eu queria que você trouxesse para a sua vida. Deus não apareceu na sua vida quando você começou a ter consciência dele. Deus já estava cuidando de você muito antes de você realizar isso. Quando eu me lembro do meu pai me disciplinando naquele momento, hoje, em vários e vários momentos com Samuel, eu me recordo daquele episódio. Em vários momentos da minha vida, do meu relacionamento com Deus, eu percebo coisas que Deus faz e eu consigo ouvir Deus me disciplinando na voz do meu pai. Quando você não vai ter isso, ou você não está tendo isso, por causa disso, por causa daquilo. Eu vejo a mão de Deus na vida da minha mãe, tentando já me mostrar o quanto a leitura faria diferença na minha vida. Eu vejo a mão de Deus na minha vida, quando meu pai me ensinou que as coisas não vêm de graça na minha vida. E daquele momento em diante, eu comecei a me esforçar por coisas que eu queria. Se eu quero uma coisa, eu posso não ser o melhor perito naquilo, mas eu vou buscar alguma forma de aprender qual é o caminho que eu devo seguir. E depois eu acabei vivendo muitas experiências com aquilo que eu tinha aprendido. Citei aqui 3 experiências, mas tantas outras. Porque a mão de Deus, o agir de Deus já estava presente na minha história. Na minha infância, como eu disse, não foram só experiências boas, como na sua também não foi. Parte do que nós tivemos quando nós estávamos dando os nossos primeiros passos, esse é o título que eu dei para essa mensagem, os primeiros passos, parte daquilo que a gente teve foi apoio, foi uma mão segurando na nossa mão e nos ajudando a dar o próximo passo, mas parte disso também eram buracos no meio do caminho, eram até empurrões, ou falta de apoio quando a gente tinha uma dificuldade maior, e boa parte daquilo que fizeram na nossa infância nos trouxe marcas. Essas quedas nos primeiros anos da nossa vida deixam marcas para sempre, deixam marcas que perpetuam na nossa vida. E em meio a tudo isso, nós precisamos conseguir enxergar onde está o nosso Deus nessa história. Onde Deus já manifestava a sua graça e o seu amor, mesmo que a gente não conseguisse ver, ou mesmo que eu olhe e fale assim: poxa, mas diante dessa situação difícil eu ainda não consigo perceber a mão de Deus, mas ela sempre esteve ali. Nós sempre fomos e somos sustentados pela graça de Deus. A questão é que muitas vezes eu e você estamos cegos para aquilo que Deus tem feito, para aquilo que Deus tem realizado. Eu não sou o único a conseguir perceber essa mão de Deus quando nós revisitamos o álbum da nossa vida, o álbum da nossa família. Se você olhar aí para trás, fizer puxar na sua memória, você vai conseguir perceber. E é interessante que à medida que a vida passa, parece que a gente faz isso de forma muito mais, com mais propriedade. Hoje eu consigo olhar para trás e ver algumas coisas que 10 anos atrás, 5 anos atrás eu não via. E você que talvez está numa fase um pouco à frente da minha, com seus 40 e poucos, 50 anos, é muito provável que você consiga fazer esse exercício, porque a vida já tem te ensinado. Ao olhar para trás, você acalma o seu coração no presente e consegue projetar o futuro. Esse é o desafio das nossas vidas. Olhar para o álbum da nossa família, com todas as suas alegrias e tristezas, e perceber que Deus está ali conduzindo a nossa história, que Deus está ali cuidando de nós. Nosso mundo, ele produziu
ele tem produzido, principalmente de uns 200 anos para cá, muitas logias, né? Logias é a palavra final para quando você tem algum estudo, né? De onde vem a palavra psicologia, ou a psiquiatria. Todas essas palavras, elas têm um conhecimento, elas trazem um conhecimento, que às vezes querem vender para nós a ideia de que a gente consegue resolver os problemas da nossa história simplesmente com a gente mesmo. Simplesmente fazendo uma volta ao passado, olhando para aquilo que aconteceu, fazendo algum tipo de mudança ou de alguma coisa no presente, e aí nós vamos tomar as rédeas da nossa vida e vamos seguir. Meus irmãos, a mensagem que eu tenho para dizer para você hoje aqui é a seguinte: não é problema você ir a um psicólogo ou um terapeuta, de jeito nenhum. Isso vai te ajudar e pode te ajudar muito, mas o seu problema não começa na sua mente, o seu problema não começa nas suas memórias. O caminho para a solução de cada mal, cada trauma que você traz da sua infância, começa no conhecimento de Cristo Jesus como seu Redentor, como aquele que veio para redimir a sua história, não só redimir os seus pecados e os males que você fez, mas os males que outros fizeram contra você, e te ajudar a conseguir viver de forma diferente, mesmo que tudo isso tenha acontecido, mesmo que a sua infância seja marcada por traumas e dificuldades. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 139, versículo de 13, nós vamos ler até o 18, Salmo 139, verso 13. Salmo 139, verso 13. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 13. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de um modo tão extraordinário. Suas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, quando eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo. O que esse salmo nos ensina sobre os primeiros passos da nossa vida? O que esse salmo nos ensina sobre a vida que vivemos hoje? E o que esse salmo nos traz de esperança para o futuro da nossa vida? Porque veja, vai ter uma parte em que eu quero comentar mais sobre isso, mas várias vezes, aconselhando pessoas, eu conversando, e à medida que a pessoa ia se abrindo, nós íamos colocando diante de Deus, Deus ia mostrando que dificuldades de viver o presente estavam relacionadas à infância, traumas do passado que ainda refletiam e ecoavam no presente, dificultando o casamento, dificultando a paternidade, dificultando as amizades. Nós não podemos negligenciar que a nossa infância ela é um tempo marcado por bons momentos, talvez como os que eu compartilhei aqui, mas também por momentos horríveis, por momentos em que nós ouvimos talvez palavras ruins que nos marcam a vida toda. Ouvimos palavras, às vezes das pessoas que mais amamos, infelizmente, pais que usam mal a sua boca para falar dos seus filhos e aquelas palavras ecoam durante tanto tempo. Mães que às vezes, usando as suas palavras ou as suas ações, marcam seus filhos emocionalmente para o resto da sua vida. Tudo isso faz parte da nossa história, mas esse salmo, escrito 3.000 anos atrás, ele traz para mim e para você uma realidade que às vezes eu e você não entendemos, ou que eu e você nos esquecemos, que desde o ventre da nossa mãe, Deus nos vê com amor e propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, muitos filhos não são planejados por seus pais.
Você pode talvez não ter sido planejado pelo seu pai e pela sua mãe. Talvez você que está aqui ou você que está nos ouvindo, você pode ter uma trágica história na sua vida de que você é fruto de um abuso sexual. Talvez você pode estar aqui e dizer assim, meus pais já tinham encerrado a fábrica na mente deles, né? Mas aí eu apareci, sem avisar. Você pode ter qualquer história que for. Você pode não ter sido pensado ou planejado por seus pais, mas você foi planejado por Deus. Deus nos conhece muito antes daquela que nos gerou. A primeira pessoa nesse mundo com quem nós temos contato é a nossa mãe. Mas o que Davi está dizendo é quando nós ainda estávamos no ventre, quando éramos ainda um embrião imperceptível à própria mãe, Deus já nos conhecia. E não só Deus nos conhecia como alguém que conhece outra pessoa, como eu e você conhecemos outro, mas Deus era aquele que estava nos formando. Deus já nos via com amor e propósito. A primeira figura de paternidade que nós precisamos resgatar na nossa mente não é a paternidade física, humana, sanguínea dos nossos pais, mas é a paternidade de Deus. Sem Ele, eu e você não existiríamos. E nós não fomos feitos no atacado, como um carro é feito numa indústria. Nós somos feitos um a um. Um a um. Uma vez eu dei um exemplo aqui, se não me engano, numa série de mensagens do ano passado, que alguns carros, geralmente carros importados, eles têm um código na chave, e se você perder a chave ou acontecer qualquer coisa, você não consegue resolver o problema aqui, você tem que mandar a chave. Tem alguns carros, talvez, se não me engano, um carro francês, que você tem que mandar, essa chave tem que ir, tem que voltar para a França, para que lá seja refeito o código, e aí a chave reenviada para você usar, porque só na fábrica eles conseguem recodificar aquela chave. Olha que interessante. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas pessoas podem nos ajudar na nossa vida, com os nossos traumas e com as nossas dores, mas só Deus conhece o código da nossa vida. Só Deus vai no mais íntimo da nossa alma e do nosso coração. Só Deus pode discernir os nossos pensamentos. O seu psicólogo, o seu terapeuta, por melhor que ele seja, não deixe de ir nele, mas ele não pode discernir o que só Deus pode. E o problema é que às vezes a gente vai vivendo a vida por causa das dores das decepções e frustrações que essas experiências nos causam. Nós vamos vivendo a vida sem ir constantemente à sala desse que é o maior psicólogo de todos, sem ir à sala desse que é o maior terapeuta de todos, não porque ele possa ser qualificado nessas coisas, porque ele é muito maior, mas porque ele nos conhece como ninguém. E nós deixamos de ir a ele buscando essa ajuda. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, Deus nos vê desde o ventre da nossa mãe com amor e propósito. Você não é um amontoado de células que veio a este mundo. Você é uma obra de Deus, criado à sua imagem, a imagem dele e a semelhança dele. Você reflete a imagem de Deus. Por causa do pecado, nós refletimos uma imagem distorcida, mas ainda é a imagem de Deus. Ainda é uma criação que reflete o seu Criador. Veja como Davi começa falando, tu formaste o meu interior, o meu ser mais profundo, o meu íntimo, a minha alma, o Senhor teceu. Veja a figura que Davi traz, a figura de um tecelão. A figura de um tecelão talvez seria a mesma coisa que a figura de um artista também. Alguém que está pintando uma obra, um quadro, e quando você está vendo aquela obra, se você chegar na metade do caminho, quando o artista ainda está colocando as coisas no lugar, talvez para você não faça sentido nenhum. Mas porque você sabe que tem um artista conduzindo aquela obra, você sabe que vai chegar em algum lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, o que Davi está dizendo aqui é que quando ele ainda nem tinha consciência daquilo que estava acontecendo com ele, havia um pintor, havia um tecelão que estava conduzindo todas as coisas, que estava tecendo a sua vida, que estava conduzindo, e que ele não o abandonaria no momento em que ele nascesse em diante. Davi concluiu que por ter um Deus que cuidava dele, muito antes dele ter consciência, naquele momento atual da sua vida, porque ele já está escrevendo como um adulto, ele não precisava temer, porque esse mesmo Deus estava presente na vida dele. Às vezes a sua história, você vai olhar para a sua vida hoje, e alguns episódios não fazem sentido. Talvez você vai olhar para a sua vida hoje e ver que algumas coisas, algumas experiências, algumas dores, algumas circunstâncias, você olha para o futuro e não parece que vai chegar num lugar muito bom. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, há um tecelão que está conduzindo as nossas vidas. Há um grande tecelão.
um grande artista, um grande Deus que está conduzindo a nossa vida, que cuidava de nós antes de nós termos consciência. E não é porque agora eu tenho um pouco mais de consciência sobre a minha vida que eu posso ou deva questionar a obra desse Deus, porque Ele ainda está conduzindo, a minha vida não chegou ao fim. E veja, muitas vezes, o motivo de nós questionarmos a Deus não é porque nós não percebemos o seu agir, mas porque nós temos um plano pessoal tão bem formado e estabelecido do que nós queremos para nós, que nós queremos tomar o pincel da mão do pintor, que nós queremos tomar a força do tecelão à nossa vida e conduzir pelos nossos próprios destinos. Muitas vezes nós queremos nos curar dos traumas da nossa infância por nós mesmos, muitas vezes queremos resolver os problemas do nosso próprio jeito, e aí é onde acabamos criando mais problemas. Não é difícil você ouvir por aí conversas de filhos que acabam cometendo os mesmos erros do pai. Fala, nossa, mas eu falei agora igual meu pai. Eu usei mal as minhas palavras igual meu pai usava. Ou o contrário, eu vou para um extremo oposto, eu sou tão avesso a esse tipo de atitude que eu vou para o outro extremo. Mas ambos são nocivos, ambos são destruidores, porque eles são expressões de quando nós queremos guiar a nossa própria vida, e quando nós estamos tentando por nós mesmos resolver os nossos problemas. Deus é quem nos vê com amor e com propósito. Deus não te criou para você viver a sua vida de forma independente dele, fazendo aquilo que você acha melhor. Deus não criou para você estabelecer o seu propósito. Quando Ele te criou como alguém, a sua imagem e semelhança, Ele já tinha todo o amor que você precisava, e Ele já tinha um propósito claro para a sua vida, e é nesse propósito que você encontrará alegria e satisfação. Nada nesse mundo, nem ninguém, pode te trazer aquilo que só Deus poderá trazer para você. Veja, ele continua falando, o Senhor me fez de modo tão extraordinário. Às vezes a gente olha no espelho e não vê muito isso, né? Às vezes muita gente aí, a gente olha e fala, eu tenho problema com alguma parte do meu corpo. A maioria das pessoas, eu tenho problema com o nariz. Eu não gosto da minha orelha. O meu tipo de cabelo, eu queria ter um cabelo diferente. A gente começa a achar coisas assim que mostram. Mas, para além de aspectos físicos, Davi está dizendo que Deus nos fez de modo impecável. Por isso que essa ideia do tecelão, trazida pelo próprio Davi, ela é tão importante. Às vezes a gente não vê muitas obras, né? Muitas obras de tapeçaria, para ver assim como que é uma obra de um tecelão. Mas ele precisa fazer parte por parte, detalhe por detalhe. Davi está dizendo, Deus não terceirizou partes da minha formação a ninguém. O Senhor me fez de modo extraordinário. O Senhor me fez de uma forma única, incomparável. Incomparável. Até gêmeos que são, como que é o nome quando os gêmeos são? Oi? Idênticos. Quando eles são os gêmeos idênticos, até eles têm diferença. Porque são feitos de modo único pelo Deus Criador da vida deles. Essa percepção é diante desse Deus que eu quero que você se maravilhe nessa noite, olhando para a sua infância, olhando para os seus primeiros passos. E essa é a verdade, a primeira verdade que Davi quer nos trazer aqui. Ele nos vê com amor e propósito. Você lembra que eu disse que nós precisamos olhar para trás e fazer o exercício da nossa vida, e olhar e perceber como as coisas estão caminhando. À medida que a idade vem chegando, a gente consegue olhar mais para trás e as coisas vão encaixando um pouco no lugar. Mas nós não precisamos ficar velhos para conseguir fazer isso. Você pode, se você estiver num relacionamento com Deus, olhar para trás na sua vida, olhar para os bons episódios e ver a graça de Deus, mas mesmo nos buracos em que você tropeçou e nos machucados que você fez quando você caiu, e perceber que esse grande tecelão está conduzindo a tua história. E que mesmo em meio aos males que te aconteceram, o Senhor ainda não terminou a tua história. Desde o começo, Ele, o seu Deus, o seu Criador, te vê com amor e propósito. Isso precisa estar cravado no seu coração. A primeira verdade que essa parte do Salmo quer nos mostrar é que a verdade, ela não é o que eu sinto, é o que Deus diz. Você pode não ter sido amado pelo seu pai, e você pode afirmar que tem dificuldades de amar também pelos traumas que isso causou na sua vida. Isso é totalmente compreensível, porque você teve uma má experiência. Mas não deixe
que aquilo que você sentiu, aquilo que você viveu, que gerou o que você sentiu, defina a sua identidade. Porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, para que todos os males que nós temos, todas as feridas que carregamos, pudessem ser curadas. Você pode ter passado pelos piores momentos na tua infância, mas Jesus tem uma nova história para você. Jesus tem uma nova história, independente daquilo que você tenha vivido. Deus foi quem primeiro nos viu com amor e com propósito. Mas a segunda verdade que eu queria te dizer é que desde os primeiros passos, que Ele já nos via com amor e propósito, Ele conhece e conduz ao final que Ele quer. Então, lembra que eu disse? Nós não terminamos a jornada ainda. E essa jornada não tem a ver com aquilo que nós projetamos para a nossa vida. Então não tem como eu trazer esperança para você em relação aos traumas da sua infância, se eu também não te disser, e se eu também não te alertar que a sua vida só entrará no eixo no momento em que você reconhecer Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Porque essa é a porta de entrada para que tudo na sua vida comece a encontrar o caminho. Essa é a possibilidade, encontrar-se com Cristo Jesus, de ter a sua história redimida. Ter a história redimida, como eu disse, não é só ter o perdão dos seus pecados, mas ter a sua história redimida é ver que Deus entrou nessa história, Deus entrou como homem, Deus se fez como um de nós, para que a nossa história pudesse ser feita de novo. A cura dos traumas da minha infância, as dores daquilo que eu vivi, passa necessariamente pela sua conversão, passa pela sua entrega a Cristo Jesus como seu Redentor. Você não conseguirá sozinho encontrar redenção ou cura para os males que você passou na sua vida, para as tristezas que te carregam desde a sua infância. Você não conseguirá aquietar a criança dentro de você, você não conseguirá acalmá-la como uma mãe aconchega um filho nos braços, sem que você antes se aconchegue nos braços de Cristo e renda a sua vida a Ele como seu Senhor e Salvador. Eu e você não conseguimos isso. Por quê? Porque desde os primeiros passos Ele já conhece a nossa história e conduz ao final que Ele quer. O que é a infância? Senão as primeiras páginas da nossa vida, senão os primeiros momentos que a gente tem. E assim como naqueles primeiros momentos você pode ter passado por episódios difíceis e ruins, mas a história ainda não terminou, Ele está conduzindo. Ele quer que você, em meio a essa história, em meio à sua vida, reconheça que Ele está presente. Ele não está longe. Ele é aquele que tem conduzido, Ele é aquele que tem guardado você. Veja, nós nascemos num mundo marcado e manchado pelo pecado. E é por isso que nós falhamos. Não é verdade que nós usamos, às vezes, as palavras mais maldosas com as pessoas que nós mais amamos? Quando você está discutindo com alguém que você ama, geralmente, embora nós possamos ser até grossos com pessoas que nós não conhecemos, mas as palavras mais maldosas são usadas com pessoas que amamos, porque nós as conhecemos e nós sabemos onde dói, nós sabemos onde está a ferida, e aí nós vamos naquele ponto, porque nós queremos atingir aquilo ali. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso intento. Eu e você somos marcados por algo que destruiu a nossa infância, que destruiu a infância dos nossos pais antes disso, que marcou a infância de cada ser humano nesse planeta, que é o pecado. Então nós só reencontraremos o caminho quando em Cristo Jesus começarmos a viver por fé de que há um Deus que está conduzindo a minha história e que Ele sabe onde será o final. Ele é o autor com A maiúsculo. Ele é esse grande tecelão que está conduzindo a obra para o final que Ele quer. E aí, como diz no Salmo 30, que é muito bonito, ele diz: Deus transforma o nosso pranto em dança, troca as nossas vestes de lamento por vestes de louvor. Veja como Davi afirma no Salmo: as tuas obras são maravilhosas demais. Eu sei disso muito bem. Davi não está afirmando que ele não teve dificuldades na vida dele. Davi não está afirmando que as lutas não o cercaram, mas ele está afirmando que ele conheceu um Deus que acalmou o coração dele, que ele conseguiu conjugar as alegrias e as tristezas e conseguiu encontrar tudo isso, se encontrar diante de Deus. E aí, indo para o final do Salmo,
Ele diz: cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Se tem uma maneira errada da gente ler esse salmo, é entender como se Deus determinasse cada ato e cada atitude da nossa vida, cada momento da nossa vida. Esse não é o propósito do que esse salmo diz, e não é o propósito, não é nenhuma parte das escrituras diz isso. Nós somos também responsáveis por nossos atos, mas nós precisamos entender que a Bíblia nos revela um Deus que é soberano. E embora eu seja responsável pelos meus atos, e isso faz com que eu seja aquele que deve responder por eles, aquele que deve pagar o preço por eles, há um Deus soberano que decidiu entrar na história para redimir os nossos pecados. Então, mesmo que a minha vida seja marcada pelos males que me cercam, há um Deus que é soberano sobre a minha vida. Quando Davi diz: os meus dias estão registrados no seu livro, antes que nenhum deles ainda existisse, há um Senhor da minha história. Davi não está dizendo que ele não é responsável pelos seus atos e que males não aconteceram na sua vida, mas que há um Deus que é Senhor da história. Eu e você precisamos reconhecer como Davi que esse Senhor da história, que esse que rege a história, que esse que conduz a história é o que conduz as nossas vidas. Ele é o que conduz a mim e a você. E mesmo que eu e você tenhamos passado, como Davi passou, por vales da sombra da morte, mesmo que eu e você tenhamos passado por cada uma dessas circunstâncias, Ele está presente na nossa história. Aquilo que vivemos, as memórias ruins que há no seu álbum de família, com seus pais, com as pessoas que você ama, elas não são determinantes na sua história. Não são elas que farão com que você deixe de ser aquilo que Deus pode e quer fazer na sua vida. Somente Ele pode dar esse recomeço para você. Mas então, o que nós podemos fazer com as palavras malditas que ouvimos? Com os atos de abuso, sejam emocionais, sejam físicos, que vivemos na nossa infância? Como que nós podemos lidar com isso? Todos nós, talvez, podemos dizer que já fomos alvo de palavras malditas, né? Sejam palavras dos pais, dos tios, pessoas que moravam na nossa casa, e essas palavras acabam repercutindo durante toda a nossa história. Palavras malditas por nossos pais, mal faladas, elas ecoam na nossa memória. Esse menino não vai dar em nada, esse menino não é como eu, essa menina não serve para nada. Essas coisas, elas ecoam na nossa mente e encontram, parece como uma bola de ferro no nosso pé, e nós arrastamos isso por décadas na nossa vida. Talvez você tenha puxado aí na sua memória palavras que você ouviu no seu lar, que te ferem profundamente até hoje. Há pessoas que, por palavras malditas por seus pais, passam a vida tentando provar que eles não eram aquilo que os pais falaram. Há pessoas que os pais já faleceram, mas eles continuam vivendo debaixo do jugo daquelas palavras. Palavras que destroem a nossa vida, a vida de uma criança que ainda não consegue processar a vida com uma maturidade maior. E quando nós somos vítimas de abusos emocionais, por exemplo, pais imaturos ou instáveis, pais ausentes, pais omissos, quando esses cenários fazem parte da nossa história, ou abusos os piores possíveis, que chegam a feridas mais profundas dentro de nós, abusos físicos. Quantas pessoas trazem feridas na alma, no coração e no corpo, feridas que permanecem abertas. Um ato vil, um ato maldoso, um ato maldito que marca a história de pessoas, marca o casamento de pessoas, marca a criação de filhos de pessoas, impede a felicidade por tanto e tanto tempo. As marcas que trazemos no corpo. Nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos de alguém que cure essas feridas de uma forma que eu e você não podemos chegar lá, que eu e você não podemos ir tão fundo no nosso coração e trazer essa cura. Isaías capítulo 53 diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Jesus,
Ele não morreu na cruz apenas para perdoar os nossos pecados, mas para nos trazer a possibilidade de um perdão. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para que você pudesse perdoar, para que você pudesse ser perdoado da culpa do seu pecado, mas Ele também morreu para que você pudesse perdoar aquele que te fez mal, e você pudesse ter um recomeço na sua vida. Ele morreu para que você pudesse olhar para trás, para todo o mal que foi feito, e conseguir perceber que em Cristo há uma nova história para você, e você conseguir colocar um ponto final naquilo, e fazer um novo começo, uma nova jornada, um momento completamente diferente. Jesus morreu para que as nossas memórias mais horrendas não continuem a fazer sombra no nosso presente. As agressões em palavras ou físicas que sofremos, que elas encontrem um lugar de calma no nosso coração, não que elas deixaram de acontecer, ou não porque nós as esquecemos, mas porque nós vivemos uma nova vida, e uma nova etapa da nossa vida, uma nova fase da nossa vida, pela graça de Deus. Jesus morreu na cruz para que as nossas adversidades, as nossas decepções e as nossas frustrações fossem possíveis de dividirem a nossa vida aqui, porque a nossa esperança está no grande tecelão. Eu não estou aqui para te dizer que quando você se encontra com Cristo, o seu passado se apaga da sua memória e você nunca mais esqueceu. Não estou aqui para dizer para você que em Cristo, aquilo que você ouviu dos seus pais não vai fazer diferença na sua vida. Mas eu estou aqui para dizer para você que mesmo em meio a todo mal, mesmo em meio a toda dor e todo sofrimento, Cristo Jesus é o Redentor da minha e da sua história. Nenhum mal acontecido no passado, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma ferida, nada, absolutamente nada, pode parar o amor com que Jesus te vê, o propósito que Jesus tem para as nossas vidas. E nada pode mudar o fato de que Ele é o grande tecelão. Os males da sua vida, eles não impedirão que o grande tecelão continue a sua obra, continue a fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E é por isso que eu queria nessa hora, junto com você e com você, fazer algo aqui que eu acho que é a primeira vez que nós vamos fazer. Eu quero ter um momento de consagração das nossas crianças. Queria que alguém chame a Madeleine lá para mim com o Ministério Infantil. Eu disse que é com você também, porque à medida que nós vamos orar pelas nossas crianças, nós queremos expressar palavras benditas sobre elas, palavras de graça, palavras que coloquem a nossa oração e a nossa petição diante de Deus, que o Senhor, que esse grande tecelão continue a fazer uma obra maravilhosa na vida delas, que o Senhor as cure das feridas que elas têm enfrentado na sua infância, das dores, assim como nós enfrentamos. Mas também é com você, porque eu queria que você se colocasse com as memórias da sua infância, vividas em família diante do Senhor. Talvez você tenha um pai que tenha sido mal na sua vida. Talvez você tenha tido uma mãe que tenha feito coisas que te machucaram profundamente. Talvez você teve irmãos, talvez você teve tios, familiares que, independente da circunstância, abusaram de você, emocional, talvez fisicamente. E a esperança que eu tenho para te trazer aqui é a esperança de Cristo Jesus. Ele é o seu Redentor. Ele é o seu Redentor. Creia que na cruz do Calvário, como eu disse, Ele não morreu só para perdoar os seus pecados, mas para te dar uma nova vida e para conseguir fazer com que você liberte-se desse mal que até hoje te prende. Como que eu dei o exemplo, essa bola de ferro que às vezes para o seu pé, que está estagnada ali. Creia que te estagna nessa situação. Creia que em Cristo Jesus você pode ter um novo começo, uma nova vida. Você pode viver não à luz daquele passado que te fez, mas à luz do Deus que antes que tudo isso acontecesse, Ele já te via com amor e com propósito. Deus te conhece muito antes da sua mãe. Deus te conhece muito antes de você ter consciência. Ele já era o seu Deus. Ele já era aquele que te sustentava. O Salmo continua dizendo, a gente não tem como falar sobre todas as partes, mas que o Senhor... Pode vir aqui, Madeleine, pode vir aqui com as crianças.
o Senhor, Ele... Vamos fazer aqui em cima? Mateus, chama alguém, tira o púlpito aqui para mim. As crianças, venham aqui, fazendo favor, fiquem aqui, ó. Obrigado. O texto continua dizendo que Ele formou os ossos, Ele formou cada parte. Esse é o seu Deus. Eu quero que você se maravilhe com esse Deus que te fez de modo perfeito e assombroso, de um modo que a gente não pode explicar. Mas eu queria também que você se maravilhasse com esse Deus que é redentor. Sabe qual é a parte, vamos dizer, a parte mais importante da oração que eu quero fazer pela vida dessas crianças? É para que elas um dia conheçam e se entreguem a esse redentor. Meu irmão, minha irmã, a minha e a sua vida podem ser marcadas pelas maiores feridas, podem ser marcados pelas piores experiências, mas em Cristo Jesus nós temos recomeço. Em Cristo Jesus as nossas feridas podem ser curadas, os nossos traumas podem ser deixados para trás, a nossa vida pode ser completamente transformada. O poder de Cristo Jesus não se limita a uma vida que começa depois dessa vida, quando a vida pós-morte começar. O poder de Cristo Jesus é para que você tenha uma vida e a tenha em abundância, para que você tenha uma vida liberto dos seus males, dos males que cometeram contra você, para que você tenha uma vida em que, se hoje você está pensando assim, eu não consigo ver Deus na sua vida, lembre-se de que um dia, quando você não podia fazer nada por você, Deus cuidava de você. Quando você ainda era um embrião, Deus estava lá. Se hoje você acha que a sua vida está fora dos trilhos, porque às vezes as coisas na vida financeira não estão dando certo, ou porque você está atravessando uma crise no seu casamento, lembre-se, esse Deus, Ele te vê com amor e propósito. Ele é o grande tecelão da sua vida. Não deixe que, se afastando desse tecelão, você faça más escolhas que compliquem a sua vida, que dificultem a sua vida e a vida de outras pessoas, mas principalmente, não deixe que os males que outras pessoas fazem, não deixe que as maldades cometidas contra você continuem a ecoar na sua vida hoje, porque Jesus tem uma nova história para mim e para você. Em meio a esse momento que eu queria que você se colocasse diante do Senhor, eu quero orar pela vida dessas crianças contigo. Queria que você se colocasse de pé e estendesse as suas mãos para cá. Quero chamar a Madeleine aqui. Madeleine é a líder do nosso ministério infantil, está aí sem medir esforços, trabalhando, é 10h30 da noite, 11 horas, Madeleine, pastor, tive uma ideia aqui, vamos conversar, porque ela quer abençoar a vida das nossas crianças. E como eu disse, talvez a ideia não é você fazer um relatório diante de Deus de tudo que você passou, mas eu queria que você nesse momento se chegasse diante de Deus como uma criança que é pega no colo por alguém. Deus, Ele quer nos segurar pela mão, nos trazer perto, nos segurar no colo, com o mesmo amor que você segura um bebê, com aquele medo e com aquela preocupação de que ele não caia do seu colo, ou que ele se sinta confortável. É assim que Deus quer fazer comigo e com você na nossa vida. Não só hoje, não só nesse culto, diariamente. Se você não fizer isso, um alerta é que você pode começar a ecoar na vida dos seus filhos isso. Se você teve um pai opressor, pode ser que você se torne um pai omisso. Independente das circunstâncias, os seus filhos sofrerão. Se você teve uma mãe ausente, pode ser que você se torne uma mãe superprotetora. Os dois são um problema na vida dos seus filhos. Os dois trarão marcas profundas, porque são tentativas pessoais de resolver os próprios problemas. Se achegue a Cristo Jesus. Eu e você não fomos feitos para viver a nossa vida sozinhos, como se nós dessemos conta. Se achegue agora diante do Senhor, como que se colocando no colo dele. Criançada, quero pedir para todo mundo agora, vocês vão fechar os olhinhos, todo mundo, vamos fazer oração, fechar os olhinhos, e quero que vocês abram as mãos assim, ó. Abram as mãos assim. Nós vamos orar pela vida de vocês, sabe por quê? Porque nós amamos vocês. Eu sou o papai do Samuel, aquele menininho ali, ó, sou o papai dele.
Oi, filhão. Eu sou o papai dele. Mas eu não amo só o Samuel, sabia? Eu amo todos vocês. Essa igreja que vocês estão vendo, quantos rostos? Estão vendo? Eles amam vocês. Sabe por causa de quê? Por causa de Cristo Jesus. Por causa de Jesus, nós amamos vocês. Nós queremos orar pela vida de vocês. Porque, escutem bem agora, vocês vão crescer e vão se tornar homens e mulheres de Deus. Amém? Vamos orar? As gestantes da igreja, verdade, venham aqui também. As gestantes da nossa igreja, Dani, meu amor, Carol já está aqui. Andressa, cadê a André? A Andressa está ali também. Se tiver mais alguma gestante, se você está nos visitando, vem aqui. Vem aqui, a gente quer orar pela sua vida. Então agora sim, estenda uma de suas mãos. Pai amado e Deus de amor, nós estamos aqui, Jesus, para clamar ao Senhor pela nossa infância, pelos episódios que vivemos, que nos marcaram, episódios que nos trazem sorrisos, mas episódios que também nos trazem lágrimas. E em todos eles, eu e essa igreja estamos nos achegando a Ti, como uma criança que corre para os braços do Pai, pedindo: cura-nos, Senhor. Cura cada um aqui, cada ferida, Senhor. Abraça e traga a esperança de que o grande tecelão continua, assim como desde o embrião, desde o ventre da mãe, o Senhor continua cuidando da história. Senhor, eu quero nesse momento, Pai, consagrar a vida das nossas crianças, na esperança da graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu quero pedir ao Senhor, o grande tecelão, que continue escrevendo cada história aqui, Senhor, de cada rostinho, para que tornem-se aqui homens e mulheres do Senhor. Que daqui saiam, Senhor, juízes, médicos, que daqui saiam mecânicos, que daqui saiam, Senhor, profissionais, que daqui saiam homens e mulheres de Deus, pais de família, que daqui saiam, Senhor, mães de família, que daqui saiam, Senhor, que daqui surjam, Pai, homens e mulheres de Deus, que curadas pelo encontro com Cristo Jesus, que se tornem pessoas que vão transmitir e levar a cura a outras pessoas. Senhor, usa a vida das nossas crianças, Pai. Nós pedimos, elas estão aqui, Senhor, nós como igreja, como família, estamos clamando ao Senhor. Faz essa obra, Deus, na vida de cada uma. Faz essa obra, Senhor, transforma, Deus, o coraçãozinho delas, que em meio a todas as lágrimas que elas já derramaram, problemas que possam ter tido, que a Tua misericórdia, a Tua graça as alcance em Cristo Jesus, que a Tua misericórdia, a Tua graça faça de cada uma delas, Pai, homens e mulheres do Senhor, Deus. Essa é a nossa oração, Pai, a nossa igreja. Nós estamos nos colocando aqui, sabendo, chegando ao Senhor com todas as nossas dores e sofrimentos. Sabemos que assim como o Senhor pode nos curar, assim como o Senhor tem nos curado e continuará a nos curar, o Senhor fará isso também com essas crianças e fará delas o futuro da Tua igreja, Pai, e fará de cada uma delas homens e mulheres que foram encontradas pela graça de Cristo Jesus, Senhor. Deus, faz isso na vida de cada uma aqui, Senhor. Crianças abençoadas do Senhor, famílias abençoadas do Senhor. Queremos, Pai, viver a Tua bênção. Queremos viver uma família guardada e protegida por Ti, Jesus. Em nome do Senhor que nós oramos, Pai. Amém e amém. Amém, criançada? Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. O pastor e cada um desses irmãos que estão aqui, nós amamos muito vocês. Amém?